Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, gostaria de lembrar mais uma vez aos senhores, vir aqui para pedir um favor aos senhores, de dois favores, né? Como sempre peço. O primeiro é que, graças a Deus, melhorou o número de inscritos no canal, mas eu sei que tem muito mais gente assistindo no canal e eu gostaria de pedir aos senhores, para todo mundo que estiver assistindo no canal, por favor, para se inscreverem, dar o like e também para compartilhar o nosso canal, porque vocês se inscrevendo, dando o like e compartilhando, ajuda o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. O segundo favor é, se vocês puderem, para ajudar o canal a crescer também, e eu melhorar o equipamento aqui, por favor, façam um Pix para o nosso canal. O Pix do nosso canal é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com, paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Hoje de tarde eu só pude vir falar com vocês agora, que o Fluminense, ele divulgou uma nota de que o Cano foi submetido a exames de imagem e tem constatado uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta já iniciou o tratamento, que será conservador, sem necessidade de cirurgia, no CT Carlos Castilho. Aí, excelente recuperação, ídolo. Isso aí, a lesão dele é a mesma que teve o Riquelme e o Isaac, que estão se recuperando rápido. Agora, o Riquelme e o Isaac são dois meninos, né? Tem 18 anos, né? 18, os dois anos, acho que tem, os dois juntos, não, os dois acho que têm 18 anos. Então a recuperação é mais fácil. Agora o Cano já tem 34 anos, 36 anos. Aí a recuperação dele é muito mais difícil, né? Depende da parte física dele, né? Pode ser que seja até mais rápido, mas normalmente pela idade é mais demorado. Então, ele deve voltar mais ou menos lá, um pouco antes do Mundial Interclube. E sendo assim, aí até ele voltar a treinar a parte física, recuperar a parte de jogo, né, a parte técnica, isso tudo ele deve chegar mais ou menos lá para o Mundial mesmo, ou 1 ou 2 jogos antes. Então eu acho que o Fluminense, acredito que seja agora em maio, que hoje já é dia 1º de maio, né, que até feriado, acredito que abra a janela, o Fluminense tem que correr atrás de um atacante. Não precisa ser um atacante famoso internacionalmente, mas seja um atacante que seja bom para poder substituir o Cano. Até porque o Everaldo, infelizmente, ele não tem jogado bem. Aí ficar só com o Everaldo, e quem que vai ser o reserva? O Everaldo é para ser o reserva, né? Aí tem que vir alguém para ser o titular. Não dá para ficar sem centroavante, ficar só com o Everaldo. Fica difícil. Então tem que contratar alguém para ficar
como centroavante ali. Por enquanto tem que puxar alguém da base que substitua o Cano ali, porque o Everaldo realmente tá difícil. Eu estava sempre fazendo esforço para elogiar o Everaldo, mas infelizmente não está tendo como elogiar. Agora falar de outro jogador que o Renato tem dado uma força para ele, que tem colocado ele para jogar no finalzinho do jogo. E nesse jogo contra o Aparecidense, quando ele entrou, ele jogou bem. Eu estava vendo até um lance lá no Laranja, né? Ele fez umas jogadas bonitas, só deu mole numa jogada que ele entrou, driblou, deu sorte que bateu no jogador do Aparecidense, sobrou para ele. Aí na hora dele chutar, ele quis dar mais um drible, mas aí perdeu a passada, tocou a bola pro Keno, mas aí tocou um pouquinho atrás, mas ele poderia ter chutado. Mas ele já está bem melhor do que quando ele chegou, que a gente praticamente não vê ele tocar na bola quando ele entrava. Ele agora já entrou, se colocou bem, olhava para o lado antes de receber, para saber já quem estava por perto, se ele podia virar, se ele podia dominar a bola e seguir. Eu gostei muito, o Laranja estava elogiando ele e eu vendo a jogada no canal do Laranja, eu gostei. Realmente, durante o jogo eu já tinha visto que foi bom. E vendo os lances assim, só dele mesmo ali, ele jogou muito bem, realmente. Muito bem. Ele merece ter mais tempo de jogo. Porque tem jogadores no Fluminense que jogam bem, mas que esse ano não estão rendendo bem. Um jogador que normalmente é raçudo e não está rendendo nada é o Lima. O Lima esse ano está muito abaixo. O Lima. Outro que eu acho que, infelizmente, que é o melhor do Fluminense, não tem rendido bem, é o Arias. O Arias não está bem. Não está bem. Apesar de ainda ser quem está correndo mais, tudo, mas não está bem. Se a gente parar para pensar, os jogadores não estão rendendo bem. A maior parte dos jogadores. O único que ainda continua muito bem é o Fábio. Mas o resto dos jogadores, infelizmente, não estão numa fase boa. Vamos torcer para essa fase passar logo. E domingo não, sábado, né, às 6h30 da tarde no Maracanã, contra o Sport, a gente já conseguiu uma boa vitória. Uma vitória que, de repente, dê moral para o time crescer de novo, né? Porque quando o Renato chegou, ele deu aquela injeção de ânimo no Fluminense, né? Aí quando o Fluminense perdeu para o Botafogo, essa injeção quebrou. Aí o time começou a ficar mal. E contra o Aparecidense, se para pensar, não jogou tão mal, mas deu muito mole atrás. Deu acho que 26 ou 27 chutes, 9 para o gol, e só conseguiram fazer um gol. Tá certo que o goleiro agarrou bem, mas os jogadores chutavam em cima dele, cara. Teve uns lances, uns 3 ou 4 lances, que os jogadores entraram, eu acho que foi o Arias, foi o Everaldo, teve mais um agora que eu lembro quem foi, que entrou na cara do goleiro e o outro, o canto direito do goleiro, né, para o atacante era o canto esquerdo, todo vazio, e ele chutava do lado que estava o goleiro. Aí não tinha como o goleiro não defender. Parece que o jogador profissional não sabe fazer gol, pelo menos do Fluminense. Eu acho que o Renato tem que pegar todos esses jogadores, fazer como se fazia antigamente, ficar depois do treinamento cobrando falta, cobrando escanteio, cobrando chutes a gol, porque os jogadores fluminenses parece que desaprenderam a chutar pro gol. Eles entram cara a cara, chutam o seu goleiro, chutam por cima, não acertam o gol. É impressionante, ou chutam para fora. É impressionante, tem que treinar chutes a gol, porque senão
o Fluminense dá 20 e pouco, o cara vai lá, dá 1, 2 e faz o gol e ganha do Fluminense, ou empata. Tem que chutar e acertar o gol. Agora eu acho que o jogo de sábado, tô achando que o Renato deve escalar, a minha opinião, né? Que ele deve escalar Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Ignácio Freitas, aquele menino lateral esquerdo que estava contundido, que é o... Eu não sei se ele vai botar o René, porque o menino está voltando da contusão, já jogou uma partida praticamente toda, que é o... Rapaz, deu um branco. Vai botar ele, eu vou lembrar, aí eu falo de novo. Aí, Martinelli, acredito que deva repetir o Nonato, ou então botar o Hércules, ou o Bernal, né? Pode ser que ele bote Bernal, Martinelli, ou Martinelli e o lateral esquerdo é o Fuentes, né? Fuentes. Botar Bernal e Martinelli, ou Martinelli e Nonato, né? Aí no meio, Ganso, Arias, agora o Everaldo, alguém que ele bote lá no lugar, mas acredito que seja o Everaldo, e o Keno, deve ser o Keno. Eu acho que o Canóbio não deve jogar, então vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas, Fuentes, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias, Everaldo e o Keno. Eu acredito que esse seja o time que o Renato deve escalar. Agora os meninos, né? O Riquelme e o Isaac já estão na transição, já estão treinando com bola. Acredito que lá para a semana que vem eles já estejam treinando normalmente com os jogadores, já possam jogar no final de semana pelo Fluminense, se assim o Renato quiser. Devem ir pelo menos para o banco, né? Agora o Fluminense, para trazer jogador aí, vai ter que gastar uma graninha, né? Não precisa ser uma fortuna, mas vai ter que gastar uma graninha. Tem jogadores aí, a gente fica vendo os gols de Copa do Brasil, tem jogadores fazendo gols bonitos, jogando bem. O Fluminense pode ver esses jogadores da Série B, Série C, jogador bom. Às vezes tem jogadores na Série B melhor do que muitos da Série A. Porque a Série A já fica meio difícil de trazer, que às vezes já jogou a quantidade de jogos que eu acho que são 7, né? 6 ou 7. Então aí tem que ser de outro lugar. Ou de fora do Brasil, né? Ou daqui do Brasil, mas na Série B. Ou alguém que esteja afastado e não esteja jogando. Mas aí, se estiver afastado, ou é porque está brigado com o clube, ou então é porque não está numa fase boa. E para trazer um que não esteja bem, não adianta. Tem que ser um jogador bom. Bom assim, pode não ser famoso, mas que seja bom, para poder cobrir a vaga ali de centroavante, que eu acho que é o que está faltando ao Fluminense também. E também tem que melhorar a marcação atrás. O Fluminense tem jogado muito espaçado. Tem que agrupar mais o grupo para poder não tomar os contra-ataques que tem tomado. E que o Fábio tem salvo o Fluminense disso. Eu acho que o Renato deveria jogar num 4-4-2 para poder agrupar melhor, ou um 3-5-2, que aí ficam 5 jogadores no meio de campo, né? Porque do jeito que está nesse 4-3-3,
tá ficando muito aberta a zaga. Já são zagueiros não confiáveis, né? E ficando com espaço no meio de campo, aí fica mais difícil para o Fluminense. O Fluminense, contra o Aparecidense, deu sorte nos dois lances lá, ou três, porque o cara entrou cara a cara e perdeu, porque senão o resultado poderia ter sido outro. Mas vamos aguardar aí, amanhã não, hoje é quinta, tem o treinamento, sexta deve ter o treinamento também, é onde o Renato deve definir a escalação. Mas eu acredito que seja essa, a não ser que ele apareça com alguma surpresa aí. E notícia sobre a SAF não tem nada também, né? Então vamos aguardar. Um bom dia de feriado para vocês, um bom descanso agora, um bom dia de feriado e até mais tarde com algumas possíveis notícias se aparecerem aí. Fiquem com Deus, até a próxima.